Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Louvemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder compreender a Sua palavra, sermos edificados por meio dela. Eu quero assim convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 30 a 40. Hebreus capítulo 11, versículos 30 a 40. Assim nos diz a palavra do Senhor: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que nos dê a condição de compreendermos a sua bendita palavra. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos neste momento, diante da Tua palavra, esta palavra inerrante, esta palavra, ó Deus, que é a Tua revelação para as nossas vidas, a palavra pela qual o Senhor nos pastoreia, nos guia, nos conduz, nos traz o entendimento, o aperfeiçoamento. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ilumine neste momento com o Teu Espírito, nos dá a condição, a capacidade de compreender a Tua palavra, para a glória do Teu nome santo. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos observando este capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde ele fala a respeito da fé, não que apenas este capítulo fale da fé cristã, e nós podemos assim entender que o autor desta carta, ele traz uma admoestação pastoral para os irmãos hebreus que estavam vacilando na sua fé cristã, não estavam compreendendo como viver esta fé cristã a despeito das dificuldades, das adversidades que eles estavam passando. E nós aprendemos aqui, conforme o texto da palavra do Senhor neste capítulo 11, e quero aqui dizer que não apenas esse capítulo 11 da carta aos Hebreus fala sobre a fé, o autor começa a trazer este entendimento sobre a fé a partir do capítulo 10, o capítulo anterior, a partir dos versos 32 a 39, dizendo que aqueles que são da fé, estes não retrocedem, eles são preservados, eles têm a sua alma conservada pelo seu Deus. E aqui ele traz muitos ensinamentos, muitas admoestações para os hebreus no que tange a fé cristã. E nós aprendemos neste texto da carta aos Hebreus a respeito da fé, percebendo que
esta fé aponta para o entendimento do cumprimento das promessas de Deus, ela aponta para o entendimento do alcance das promessas de Deus, como nós vimos ali nos versículos 1 a 3. Nós percebemos também que pela fé se alcança o testemunho de ser justo, que pela fé se alcança o testemunho de ser livre da morte, de ter comunhão com Deus, como foi o exemplo de Enoque. Pela fé se alcança também o testemunho de ser temente a Deus, de alcançar a salvação, como foi o exemplo que Noé nos deu. E também nós aprendemos que pela fé nós cremos com esperança para alcançar uma herança, cremos também com uma esperança de alcançar uma pátria superior, uma pátria celestial, e também cremos com a esperança de alcançar as bênçãos das promessas de Deus, como está ali a partir do versículo 8 ao versículo 22, e a partir do versículo 23 a 29, nós aprendemos que pela fé se reconhece os propósitos de Deus, se reconhece a recompensa de Deus, se reconhece também a perseverança firme em Deus, se reconhece a liberdade, a purificação em Deus e se reconhece a ação poderosa de Deus. E hoje nós iremos observar este próximo parágrafo do capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículos 30 a 40. E aqui nós podemos perceber nesse texto que a fé, ela aponta para nós que vivemos esta fé e agimos com esta fé com muitas dificuldades, com adversidades, com circunstâncias e condições que nos levam a viver e a tomar atitudes, a tomar decisões, a fim de conquistar as vitórias e as promessas de Deus. E baseado nesse texto, do versículo 30 ao versículo 40, eu quero lhe mostrar três provas, três exemplos de como devemos tomar atitudes conforme as promessas de Deus por meio da fé. A primeira lição, o primeiro ensinamento, a primeira prova disso é que a fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes apesar das dificuldades. A fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes apesar das dificuldades. Versículos 30 e 31. Assim nos dizem esses dois versículos. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Esses irmãos tomaram atitudes crendo nas promessas de Deus, mesmo com as dificuldades que estavam ali expostas para eles. E quais eram as dificuldades desses irmãos, desses personagens aqui listados pelo autor da carta aos Hebreus? Se nós abrirmos a Bíblia, ali no livro de Josué, no capítulo 6, nós vemos que Deus dará ordem ao seu povo para que cerque a cidade de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada, cercando aqueles muros, que eram muros gigantes, eram muros enormes, eram muros largos que podiam passar carros por cima daqueles muros. E aquela cidade é cercada ali durante 7 dias, e durante 6 dias, os 6 primeiros dias, o povo cerca ali a cidade de Jericó, e ao 7º dia, o último dia, ali conforme Deus havia determinado para eles, as trombetas são tocadas e aqueles muros são ali derribados, destruídos por Deus, a fim de que o seu povo conquiste aquela terra de Jericó.
a cidade de Jericó. E antes ali os espias enviados por Josué, que estava substituindo Moisés, eles chegam àquela cidade de Jericó para verificá-la, para observar, e são acolhidos por Raabe, que morava ali sobre aqueles muros que seriam destruídos. E ela, com paz, ela acolhe estes espias para que eles sejam protegidos, para que eles não sejam presos e para que eles não morram por conta da atitude, da ação dos homens de Jericó. E aquela mulher ouve sobre as promessas de Deus. Raabe era uma prostituta, era uma meretriz, mas Raabe é um personagem muito importante aqui na Escritura Sagrada, por crer na promessa de Deus, e tanto que ela é uma ascendente de Cristo, né? Ela também é uma ascendente de Davi, de onde vem Cristo, da linhagem de Cristo. Ela creu na promessa de Deus. Tiago, no capítulo 2, versículo 25 da sua epístola, fala a respeito de Raabe, e assim ele nos diz na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 25: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Raabe, ela foi justificada não pelas suas obras, mas as suas obras, elas demonstraram a sua fé, crendo no Deus das promessas. E vemos que Raabe, ela teve uma missão que era uma missão difícil. Ela ocultou em sua casa os espias de Israel, que foi ali para verificar a cidade de Jericó, e havia dito para ela que aquela cidade seria destruída, mas que aquilo era uma ação de Deus, crendo nas promessas de Deus de que aquele povo alcançaria a terra do descanso. Ela creu nessa promessa e ela creu entendendo que a lealdade de Deus nas suas promessas, e por isso ela foi justificada. Então aqui nós percebemos que estes personagens aqui, apresentados pelo autor, em obediência, eles conquistaram as promessas de Deus. E essas promessas, meus irmãos, esta obediência que nós devemos ter também ao nosso Deus, a fim de conquistarmos as suas promessas, esta obediência, ela é tangida em um contexto de dificuldades. A vida, ela não nos traz uma vida de céu aqui nesta terra. Aqui nesta terra nós teremos uma vida que, de fato, é uma vida que traz as suas circunstâncias, as adversidades, as dificuldades. Isto é natural para a nossa vivência humana, porque nós pecamos e o Senhor nos disse que o pecado nos traria circunstâncias, né? Nos traria dificuldades. Então, o primeiro ensinamento que o texto aqui nos dá é de que a fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes a respeito, apesar das dificuldades. Teremos dificuldades, mas devemos também tomar atitudes tendo esta fé, que é uma fé autêntica, que é uma fé que percebe que a vida, ela não se vive como estavam vivendo aqueles irmãos hebreus no momento em que o autor direciona para eles esta carta. Mas a segunda prova que eu quero mostrar para você também é de que a fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes apesar das circunstâncias. No versículo 32 a 38, o texto assim nos ensina, dizendo: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja que circunstâncias o autor aqui aponta a respeito desses irmãos do Velho Testamento. Veja que ele começa este parágrafo com uma pergunta, que é uma pergunta retórica. Ele começa perguntando: e que mais direi? Ele está dizendo: ora, eu não tenho tempo e nem tenho papel suficiente para escrever os exemplos maravilhosos de fé dos crentes do Velho Testamento, para trazer vocês a uma reflexão a respeito da fé cristã. O autor aqui está dizendo que a fé, ela nos traz circunstâncias muito difíceis, bem mais difíceis tiveram aqueles irmãos do Velho Testamento, muito difíceis, bem mais do que as dificuldades que nós, crentes da nova aliança, temos enfrentado. Nós temos ouvido muitos ensinando uma fé que não é a verdadeira fé, que não é a fé cristã, que não é a fé que as Escrituras nos ensinam, ensinando para as pessoas que elas não podem, elas não devem viver uma vida em que elas passem por enfrentamentos, por dificuldades, que elas não sejam pessoas que sejam acometidas por doenças, por enfermidades, ensinando que as pessoas elas não podem viver uma vida em que elas sejam pobres, em que elas não tenham recursos financeiros. Estes são homens que não conhecem de fato as Escrituras, homens que não são leais ao que nos diz a Escritura Sagrada. Talvez estes homens nunca leram, ou que sabe, tenham já rasgado esta página do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Meus irmãos, esta vida estamos sujeitos às circunstâncias, a adversidades, a dificuldades. A fé nos faz viver uma vida em que nós devemos enfrentar todo este contexto, mas que nos faz aprender, crescer diante destas circunstâncias adversas, entendendo que nós devemos permanecer firmes na nossa fé e entendendo que essas dificuldades elas não irão comprometer que a bênção de Deus chegue para as nossas vidas, que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas. E quais são as circunstâncias desses heróis da fé aqui listados pelo autor da carta aos Hebreus? A princípio nós podemos observar, e eu também não tenho o tempo suficiente para falar para vocês a respeito de cada um destes nomes que o autor aqui coloca neste texto, mas eu quero falar de 3 destes primeiros personagens aqui colocados pelo autor, e espero que você possa ler as passagens bíblicas que falam sobre estes homens, para que você possa crescer cada vez mais na sua fé. E o primeiro nome aqui citado pelo autor da carta aos Hebreus é Gideão. Gideão, que foi um juiz em Israel. Você pode ler lá o texto que está
no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir ali do versículo 11, né? Também ali dos versículos 7, capítulo 7, me perdoe, do versículo 1 ao versículo 8, que nos mostra que este homem, ele enfrentava dificuldades, adversidades. Os midianitas estavam tomando tudo aquilo que Israel produzia, tomavam os cereais, estavam invadindo aquela terra, tomando tudo. O povo estava ali submetido àqueles midianitas tão perversos, porque o povo havia pecado, porque o povo havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus chega a Gideão ali no versículo 11 até o versículo 18 do capítulo 6, chamando, dizendo que ele seria o homem por meio de quem Israel seria libertado e venceria os midianitas. E Gideão questiona Deus: logo eu, Senhor, eu que sou tão pequeno, eu que sou pobre, eu que não tenho recursos, eu que sou o menor na casa do meu pai. E Deus o desperta dizendo que era com ele e que por meio dele ele venceria os midianitas. E Deus traz uma prova para Gideão, onde ele tem ali, se não me engano, cerca de 20 mil homens, e ali uma parte é mandada embora porque eram homens que não estavam prontos, dispostos a lutar. E depois Deus faz um teste ali com Gideão, dizendo: olha, vai aquela fonte, e aqueles que não tomarem água como toma o cão, né? Trazendo a água com a sua mão e lambendo, aqueles que se ajoelharem para beber água, estes não são homens que estão prontos para lutar, e esses você pode mandar embora. E Gideão fica apenas com 300 homens. E com esses 300 homens, homens que tinham fé, homens que eram fortes, que eram valentes, que criam na ação e que criam na provisão de Deus, Gideão trouxe, por meio da sua fé, vitória para o povo de Israel. Porque o texto nos mostra ali no versículo 15 do capítulo 7 do livro de Juízes, que Gideão ele tem uma convicção de que Deus agiria cumprindo as suas promessas. O autor aqui também fala de Baraque, um outro juiz em Israel. E este homem, ele foi vacilante também na sua fé, quando ele ouviu de Débora, a profetisa, de que Deus, por meio dele, iria trazer vitória ali para o povo de Israel. E ele deveria ir ao Monte Tabor, que era um monte que era uma colina que era muito exposta, era muito fácil de ser cercada. E ele duvida, dizendo: ora, como é que Deus me manda ir para um lugar onde eu vou cumprir uma missão que é uma missão suicida? E veja que ele foi tão covarde ali naquele momento na sua fé, que ele diz para uma mulher, que era Débora: olha, se você for comigo eu irei, se você não for eu não irei. Mas ela traz uma palavra de Deus para Baraque, ali, se não me engano, nos versículos 14 a 15, dizendo que Deus era com ele. E ele, ao receber esta palavra de Deus e ao crer naquele momento que aquela palavra, para que ele tomasse atitudes apesar das circunstâncias, era uma palavra de Deus, ele toma ânimo, ele reanima a sua fé, ele recobra o seu coração e ele vai ali contra Sísera e ele vence, se não me engano, os filhos de Amon, né? E também vence ali o rei de Canaã, né? Ele tem uma vitória ali contra o rei Jabim, né? Que era o rei de Canaã, e livra o povo de Deus. Então nós podemos ver Sansão também, que teve as suas falhas, teve as suas dificuldades. Era um homem que também em momentos vacilou na sua fé, mas
a gente pode perceber pela narrativa do texto bíblico que ele era um homem que, apesar dos seus vacilos, das suas dificuldades, ele conseguia crer em Deus. Ele é um juiz em Israel e durante 20 anos ele julga ali o seu povo, e Deus consegue dar vitória, Deus traz vitória para ele, né? Ele consegue vencer ali os filisteus, mesmo em um momento muito difícil que ele estava passando ali ao final da sua vida. Eram circunstâncias difíceis. O texto vai nos falar sobre Jefté também. Davi é um homem que teve também as suas dificuldades, escapou também ao fio da espada, como o texto aqui nos fala. Davi, ele com uma pedrinha, ele consegue, pela sua fé no Senhor, vencer ao Golias, ao homem gigante que estava trazendo medo, terror para Israel. Veja que o texto nos diz que homens extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força. Talvez isso aqui traga para nós o exemplo de Sansão. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram exércitos em fuga, exércitos estrangeiros em fuga, e nós lembramos do profeta em uma situação difícil, em que pela oração e pela fé em Deus ele consegue pôr um exército em fuga. O texto fala de mulheres também, que pela ressurreição elas receberam os seus mortos. E lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 22, abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, nós temos um exemplo de uma mulher que ela creu na ressurreição do seu filho. Esse texto fala da viúva de Sarepta. O texto diz: o Senhor entendeu a voz de Elias, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então Deus ressuscita por meio de Elias, da sua fé, e por meio da fé daquela mulher que cria que Deus ressuscitaria o seu filho, ela recebe a bênção de ter o seu filho ressurreto. E há também no Antigo Testamento também o profeta Eliseu, né? Por meio dele há um filho de uma viúva também que é ressurreto. Mas o texto fala também, meus irmãos, que esta fé ela traz para nós momentos que são momentos que às vezes parecem momentos de contrastes. Veja que está lá no versículos 34 e 35, né? Diz que o texto ali tiveram alguns irmãos que escaparam, né? Escaparam ao fio da espada, extinguiram a violência, tiraram força apesar da fraqueza, fizeram poderosos, colocaram exércitos estrangeiros em fuga por conta da sua fé. Mulheres receberam também a ressurreição dos seus mortos. Mas o texto também diz que a partir do versículo 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. No versículo 37 diz: foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja que diz que alguns escaparam ao fio da espada, extinguiram a violência, puseram exércitos em fuga, receberam a bênção da ressurreição dos seus mortos. Mas a partir do versículo 36 diz que outros passaram pela prova de escárnios, de açoites,
de algemas, presos, né? Que foram cerrados pelo meio, né? Há o texto da tradição rabínica que diz que o profeta Isaías, ele foi cerrado vivo, né? Pelo meio, né? Não sei se o autor tem este pensamento, é o que ele traz aqui, mas tiveram muitos irmãos, né? No passado, que passaram por provações, por dificuldades. O texto fala também que muitos fecharam, né, a boca de leões, e aí a gente lembra do profeta Daniel colocado ali na cova dos leões. Alguns foram colocados no fogo, né, venceram a violência do fogo, como foi o caso dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados no fogo por conta da sua fé. Daniel foi colocado na cova dos leões por conta da sua fé. A fé, ela nos traz circunstâncias, e essas circunstâncias, muitas vezes elas são boas circunstâncias, mas nos traz também circunstâncias difíceis. O rei havia dito para Sadraque, Mesaque e Abednego que eles iriam para uma fornalha de fogo por conta da fé que eles tinham em Deus. Mas eles disseram: olha, nós iremos. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Deus não quiser nos livrar, iremos assim para o fogo. Nós não vamos voltar atrás da nossa fé. Nós não vamos negar o nosso Deus por conta da sua ameaça. Daniel, de igual modo, ele sabia que havia uma ordem do rei que nenhum homem podia orar, podia louvar, podia seguir nenhum Deus, e que se fizesse isso seria colocado na cova dos leões. Mas ele insistiu, ele disse: não, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo no meu Deus. Então, esses que ensinam que você não pode, como crente, estar sujeito às circunstâncias difíceis, são mentirosos e estão ensinando o Evangelho, a palavra de Deus, de forma equivocada, de forma maldosa, muitas vezes maliciosa, buscando tirar proveitos próprios. Estes aí talvez rasgaram esta página das Escrituras. Estes talvez ignoram os sofrimentos que os servos do Senhor, que aqui estão colocados nas Escrituras, passaram por conta da sua fé. A fé nos leva, meus irmãos, a viver uma vida que não nos garante uma vida de facilidades. A vida de céu teremos apenas quando formos para o céu, mas aqui na terra teremos uma vida de terra mesmo, uma vida onde nós enfrentaremos dificuldades, uma vida onde nós iremos obter vitória, sim, mas teremos dificuldades, uma vida na qual nós não estamos isentos de adversidades, sofrimentos, né? de sermos pessoas que vão talvez sofrer por conta de uma doença. Então nós estamos aí sujeitos às adversidades, estamos neste momento passando por uma adversidade tamanha, que é enfrentar este vírus maldito que aí está. Mas veja que o texto aqui está nos dizendo que estes irmãos, eles foram obedientes a Deus em meio aos sofrimentos, em meio às adversidades, em meio aos enfrentamentos terríveis que eles passaram. Estes heróis da fé conquistaram vitórias, mas essas vitórias vieram às custas de muitos sofrimentos, de muitos enfrentamentos. Então, o primeiro ensinamento, a primeira prova que o texto nos dá é de que a fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes apesar das dificuldades. E a segunda prova que o texto nos dá aqui é que a fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes apesar das circunstâncias. E a terceira e última prova que o texto nos traz é que a fé nos leva a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes na esperança do seu aperfeiçoamento. Versículos 39 e 40. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Repetir a leitura.
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse texto aqui é dos versículos 39 a 40, talvez esteja a parte mais um pouco difícil da gente interpretar, mas observando o texto de forma bem zelosa e cuidadosa, nós podemos perceber que aqui estes irmãos, eles tomam atitudes crendo nas promessas de Deus, na esperança do seu aperfeiçoamento. E o que o autor está dizendo aqui para nós, como estava dizendo para aqueles cristãos hebreus? Ora, vejam os exemplos que a Escritura nos traz a respeito destes homens que tiveram dificuldades, que tiveram circunstâncias adversas, que tiveram até boas circunstâncias também. Estamos sujeitos a todas essas circunstâncias, a todo este contexto de dificuldades, de adversidades, de enfrentamentos, de oposições, e estamos sujeitos a uma vida em que tenhamos as benesses de Deus trazidas para nós por meio da sua provisão, por meio da sua graça, da sua bondade, do seu amor para conosco. Mas vejam também que pela fé nós devemos crer e tomar atitudes na esperança de que no futuro seremos aperfeiçoados. E aí ele começa dizendo: ora, estes irmãos do Antigo Testamento, eles tiveram a fé de que seriam aperfeiçoados por meio de Cristo. Eles não obtiveram a concretização da promessa, eles não viram Cristo com seus olhos, eles não viveram depois de Cristo, eles viveram antes, mas crendo nesse mesmo Cristo. Mas veja que ele está dizendo para aqueles cristãos hebreus que estavam com dificuldade na fé, dizendo: vocês estão na nova aliança, vocês receberam coisa superior, vocês estão vivendo após o sacrifício de Cristo. E aqui o autor compara os crentes veterotestamentários com neotestamentários, ou seja, os crentes do Antigo Testamento com os crentes do Novo Testamento, nos mostrando que tanto nós, os crentes de hoje, aqueles que vivem nesta nova aliança, com aqueles que viveram na antiga aliança, todos nós somos aperfeiçoados por Cristo e seremos aperfeiçoados por Cristo. Nós iremos passar pela santificação final na volta de Cristo. Se mortos, seremos ressuscitados. Se vivos estivermos, seremos transformados, teremos um corpo glorioso para assim estarmos eternamente com o nosso Deus. É isso que o autor está dizendo. Ora, vocês estão provando uma experiência muito grande, muito maravilhosa. Vocês estão sendo aperfeiçoados por Cristo. Vocês estão passando pela concretização desta promessa, como aqueles irmãos, ao contrário, melhor dizendo, daqueles irmãos que não viram a concretização dessas promessas. Portanto, vocês devem buscar, como crentes no Senhor Jesus, a crer nas promessas de Deus, a tomar atitudes nesta esperança do aperfeiçoamento. É assim que ele fecha este entendimento sobre a fé cristã, a fé na qual nós estamos sujeitos a crer nas promessas de Deus, tomando atitudes, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, mesmo com as circunstâncias com as quais nós nos deparamos, e também tomar atitudes
nesta esperança de que passaremos pelo aperfeiçoamento, por esta santificação final. Portanto, meus irmãos, para a nossa aplicação, quero dizer para você que talvez esteja vacilando na sua fé, para você que talvez não tenha ainda experimentado o que é essa fé, nós devemos buscar crer no nosso Deus, a despeito de tudo que nós temos passado, temos enfrentado. Estes irmãos aqui colocados pelo autor não eram homens que viveram a vida na qual eles não tiveram dificuldades. Eles tiveram sim as suas dificuldades. E aí a gente pode ver a partir do exemplo dos patriarcas, né? Eu quero voltar até antes dos patriarcas, lá Noé, né? Acabou se embriagando em certo momento. Abraão, ele mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que ela não era sua esposa, que era sua irmã. A gente viu que o Jacó, ele era um mentiroso, ele era trapaceiro, ele era enganador. A gente vê o Moisés também falhando, né? Ao ferir ali a rocha, uma desculpa que ele deu para o próprio Deus, dizendo que era pesado de língua, quando ele era um homem bem preparado. A gente vê o mau exemplo ali também, né? Dos filhos de José, vendendo o seu próprio irmão José. A Raabe era uma prostituta, mas ela creu na promessa de Deus. Gideão também teve as suas falhas. Baraque duvidou também daquilo que Deus lhe havia dito, né? O Davi também teve as suas falhas. Davi não foi um bom exemplo de pai. Davi também adulterou. O Samuel teve também as suas falhas. O Sansão era um homem também mulherengo, que teve as suas falhas, mas esses homens, eles mesmo assim, eles buscaram em Deus a sua misericórdia, a purificação, o perdão dos pecados. Eu não estou aqui querendo dizer para você que os teus pecados estão aqui justificados. Não estou justificando os teus pecados, nem estou dizendo que você deve viver uma vida nos seus pecados. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar a perfeição, e Deus nos diz: sede santos como o vosso Pai é santo. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que, apesar dos teus pecados, das tuas dificuldades, você deve viver uma vida na fé, tomando atitudes, mesmo com as dificuldades que você enfrenta, mesmo com as circunstâncias difíceis que você passa, e mesmo diante de tudo aquilo que tem trazido dificuldades, impedimentos para que você ande cada vez mais firme. Nós vacilamos na nossa fé, nós enfraquecemos na nossa fé, nós titubeamos na nossa fé, mas essa fé, ela precisa ser autêntica, ela precisa ser uma fé que vai para frente, ela precisa ser uma fé que não se acovarda, como estavam se acovardando os hebreus, mas tem uma fé que te leva a tomar atitudes, crendo em Deus e pedindo ao teu Deus que Ele te levante, te soerga e que te faça andar cada vez mais firme na sua presença. Tenhamos uma fé verdadeira, tenhamos uma fé autêntica, e que esta fé nos conduza para a glória do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse instante te agradecer pela tua palavra e pedir ao Senhor que aplique ao nosso coração para o louvor da tua glória.
Deus, que Tu possas transformar as nossas vidas, que Tu possas, ó Deus, transformar a nossa mente, o nosso entendimento, mudar as nossas atitudes, nos conduz a tomar decisões que nos aproxime do Senhor e que nos faça, ó Deus, ter uma fé que seja verdadeira, que seja forte, perseverante, que seja firme. Ó Deus, nos abençoe, nos aplica ao coração a Tua palavra, abençoa-nos, nos dando uma semana de bênçãos na Tua presença, as nossas famílias que sejam abençoadas pelo Senhor, a nossa igreja, a igreja do Senhor, a nossa terra. Nos ajuda, Deus, nas nossas dificuldades, nas adversidades, nas circunstâncias que nós enfrentamos, e nos faz, ó Deus, compreender que devemos enfrentar, ó Deus, todo este contexto que está diante de nós, para que nós possamos obter o testemunho, as vitórias, conforme a Tua promessa, Deus, está nos garantindo para nós na Tua Escritura Sagrada. Nos abençoe, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos aplique a palavra, o coração, de fato, e que nós tenhamos uma semana abençoada na Sua presença. Quero pedir a você que não está inscrito em nosso canal para que se inscreva, tá? Para que você seja mais e mais abençoado. E pedir a você que acesse também o nosso blog, tá bom? Nosso blog é pcjardim.blogspot.com. Esse é o nosso blog, você vai acessar e você vai ficar bem informado, você vai ler alguns artigos que ali estão, alguns escritos, alguns documentos teológicos, e você vai conhecer um pouco mais da nossa igreja, a respeito da nossa história, quem é a nossa igreja, e também ter o nosso contato ali, caso você queira ou precise falar conosco, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.